Graça e paz, família. Boa noite. Quanto tempo, né? Faz um tempo, uns 15 dias que a gente não se vê, mas a graça e a paz a todos e a todas. Os irmãos que estão aqui comigo na sala de oração, aqueles que vão nos ouvir depois pelos canais da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. E eu tenho uma fala para dizer a vocês. Até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos aqui vivos para a glória do Senhor Jesus. Vamos iniciar com a oração? Onde você está, feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, nós te louvamos, te damos graças. Obrigado por esse dia que tu nos proporcionou, de estarmos aqui cantando, louvando e fazendo, Senhor, o que nós gostamos de fazer, que é adorar a Ti, Senhor. Pai, hoje nós te pedimos graças, Senhor. Nos orienta qual seja a sua boa, perfeita vontade sua em nós. Deus, abençoa cada irmã, cada família que aqui está conosco, na sala de oração, aqueles que vão nos ouvir, Senhor, pelo YouTube, pelos nossos canais da igreja. Senhor, que a tua graça repouse sobre nós. É nisso que cremos e é nisso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, eu quero hoje tratar um assunto, se der tempo, porque nós temos bastante pedidos de orações também. Então, eu vou controlar o tempo aí, tá bom? E quero compartilhar com vocês um Salmos. Abra aí comigo. Salmos, capítulo 88. Vamos falar sobre esses Salmos. Esse Salmos ele é bem difícil, porque é um Salmos, é chamado os Salmos mais escuro ou tenebroso do livro todo de Salmos, que é o Salmos 88. Não sei se os irmãos já leram ou ainda não leu, né? É bem complexo, né? Deixa eu abrir aqui o meu Salmos. Abra aí comigo, Salmos 88, por favor. Eles são, se eu não me engano, 18 versículos, e eu preciso ler os 18 para a gente dar entendimento, né? Todos acharam? Dá um joinha aí para mim, por favor, irmãos, para mim saber que você achou. Ótimo. Muita gente entrando aí. Nós vamos continuar. Então, vamos lá. Netinha também já entrou, a Lelê, a Mari, né? A família Costa Mello está chegando. Vamos lá, Salmos 88. Quem não leu, vai ler comigo agora. Você aí de casa também, você vai nos ouvir pelo YouTube, vai acompanhar conosco. O salmista diz assim: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Pesado, né, irmãos? Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como cadáveres, né? Que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. É difícil ler esses salmos, né, irmãos? Geralmente a gente está esperando uns salmos, uma esperança, esperando alguma coisa assim, mas olha que salmos forte. É a palavra de Deus. Versículo 7. Tua ira pesa sobre mim, diz o salmista. Com todas as suas ondas me afligiste. Afasta-te de mim, os meus melhores amigos. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas minhas vistas já estão fracas e tristes. Fracas de tristeza, desculpa. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Fiz uma pergunta. Acaso os mortos se levantam e te louvam? Eita, que coisa difícil, né? Que salmo difícil de ler. Versículo 11. Será que o teu amor é anunciado no túmulo
e a tua fidelidade no abismo da morte? Ele continua fazendo a pergunta: acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas? E os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à tua presença. E aqui vai ficar bem claro que ele fala da situação que ele está passando, né? Do estado de morte, de situação, da cova. Mas ele já fala aqui depois, em seguida, dizendo que a oração dele é um clamor de socorro, não é? Então, você pode estar me ouvindo aí. Quantas pessoas estão clamando por socorro? Porque estão mortos para o mundo, para Deus. Porque estão mortos fisicamente e também espiritualmente. Quando eu falo morto aqui, é uma doença, é um problema sério, grave, né? Estão talvez nos hospitais. E espiritualmente estão fracos na fé, deixaram de exaltar o nome santo do Senhor. Vamos continuar lendo aqui o salmista, eu estava comentando aqui com vocês. No versículo 14. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Aos teus temores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruirão. Cercam-me o dia todo com uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Gente, que salmos difícil, né? Hoje eu quero refletir com vocês sobre esses salmos. Alguém pode estar se perguntando: poxa, pastor, eu nunca tinha lido. Ou se eu li, esqueci. É tenebroso, né? Esse salmo, é escuro. Fala de morte, fala de cova, né? Então, ali o salmista está expondo uma situação. Eu quero ler com vocês hoje, eu estava hoje meditando num artigo lá da Coalizão do Evangelho, é um artigo que eu sempre trago para vocês, e dessa vez o artigo é de uma autora, Christina Fox, tá bom? Ela trabalha na questão do aconselhamento, ela é mestre em aconselhamento lá na cidade dela, nos Estados Unidos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa a se falar hoje: como extrair esperança dos salmos mais escuros que nós já lemos, Salmos 88. Pastor, como extrair desse salmo esperança? Vamos lá. O Salmo 88 não é um tipo de salmo que afirma que tudo está ótimo, que tudo vai ficar bem. Na verdade, é o salmo mais escuro. Se fizéssemos uma trilha sonora para ele, esta seria uma música triste, caso não fosse um canto fúnebre. Não é? Sinto o desalento das palavras do salmista. E aí ela cita lá do versículo 1 ao versículo 3, nós já lemos. Então vamos lá. Ela vai nos dizer o seguinte: apesar do tom escuro, falar de morte, um tom mais pesado, no entanto, nós vamos descobrir que há esperança nesse texto, do Salmos 88. Né? E aqui nós vamos apresentar para vocês, a autora nos apresenta 4 razões para a gente extrair dos Salmos 88, depois você pode ler em casa com mais calma, não é? 4 razões de esperança. Primeira razão, podemos chamar a Deus. O salmista, persistentemente, direciona suas emoções e tristeza ao seu Pai Celeste. Ele reconhece que Deus é aquele que salva e até reina sobre todas as coisas. Acabamos de ler, versículo 1, 6 e 8. Sua angústia é o clamor fiel de um crente que entende a sua necessidade de libertação e de ajuda de Deus. Então, lá nesses salmos, há um momento, embora talvez o salmista, trazendo para os dias de hoje, está passando uma situação difícil, de treva, vamos dizer assim, ele encontra ali naquele texto, nós vamos encontrar naquele texto esperança, não é?
porque ali nós vamos compreender a necessidade de sermos libertos, né? Ou seja, nós precisamos da ajuda de Deus. A autora continua dizendo assim: quando estivermos nas profundezas do sofrimento, as palavras do salmista darão voz à nossa dor. Podemos trazer nossas emoções de forma desinibida diante de Deus, ao tratarmos nosso coração perante Ele. Em nossa angústia, Ele ouve os nossos clamores. Pegue bem essa frase. Em nossa angústia, Ele ouve os nossos clamores. Então, muito provavelmente, sem dúvida, o nosso Deus, que é soberano, estava atento, ouvindo um clamor do salmista Davi. Quem sabe você está aí passando por um momento difícil, em trevas, com problemas físicos, espirituais, pessoais, familiares, financeiros. Quantos problemas temos passado? Eu quero falar para você, Salmos 88 tem uma palavra de esperança para você. É isso que estamos aprendendo aqui hoje. A primeira coisa é que podemos chamar ou clamar a Deus. A segunda coisa que aprendemos nesses salmos, e podemos extrair dele a esperança, é que podemos compartilhar a nossa dor mais profunda com Deus. Foi isso que o salmista fez. Tal como os hinos de hoje, os salmistas, os salmos eram usados na adoração. Até mesmo os Salmos 88. O fato de que esta canção era proclamada pelo povo de Deus nos diz muita coisa. Vamos refletir aqui um pouquinho, irmãos. Como é que você cantaria esses salmos aí de 88? Difícil, né? Ó, Senhor, estou em trevas, no mais profundo abismo. Como é que a gente cantaria isso? Mas é um louvor, né? Em adoração a Deus. É isso que o autor está dizendo aqui. Ela também nos oferece esperança, essa canção de Davi, no Salmo 88. Uma vez que é claro que Deus não espera que encobramos o que realmente está acontecendo. Ou seja, ali parece que Davi estava dizendo realmente o que estava acontecendo. Deus gosta dessa sinceridade. Quando a gente se abre para Deus, Deus, eu estou assim, eu estou precisando disso, daquilo. Então, isso é bom, conforme o autor está nos apresentando aqui. Podemos nos aproximar de nosso Pai com honestidade genuína. Não necessitamos fingir que está tudo bem quando nós vamos orar, por exemplo. Nós não temos que esconder a dor, as emoções e a angústia. Muito pelo contrário, temos que entregar a Deus, né? A nossa angústia, as nossas decepções, a nossa dor. Era exatamente isso que o salmista estava fazendo em Salmos capítulo 88. Ao mesmo tempo, o Salmos 88 nos lembra a quem estamos orando, ao nosso Criador e Rei sobre todas as coisas. Em sua humildade e tristeza honesta do salmista, é muito diferente das murmurações sem fé dos israelitas no deserto, por exemplo. Ele lembra a si mesmo e a nós que Deus salva mais uma vez e que as suas obras são justas. Versículo 11, nós lemos sobre isso. Depois você lê lá, Salmos 88, versículo 11. Ele nos mostra que podemos expressar a nossa mágoa, a nossa mais profunda necessidade. E isso a nossa mágoa da mais profunda, de uma maneira que honre a Deus, ao invés de murmurarmos contra Ele. Então, o que nós estamos extraindo aqui desses salmos? Primeiro, é uma oportunidade de clamar, assim como o salmista clamou, Salmos 88, não é? Assim como... desculpa, o telefone tocou. Perdi um pouquinho o raciocínio, vou voltar. Assim como o salmista clamou a Deus, houve uma oportunidade de clamor. Ele clamou. E na segunda parte que nós vemos aqui é porque nós podemos compartilhar as nossas dores mais profundas com Deus. Então, no momento da sua oração, se expresse, fale com Deus. O salmista não se intimidou mediante aquilo que ele estava passando. A dor, a cova, que ele dizia, a morte, que ele estava sentindo aquela questão de morte, né, de dor, de sofrimento.
ele compartilhou isso. Isso que é interessante. A oração tem que honrar a Deus. Então, toda vez que você é sincera e sincero com Deus, isso honra a Deus. A terceira coisa que podemos aqui extrair desse texto do Salmos 88 é que podemos lamentar a escuridão. No Salmos 88 é brutalmente honesto, né, sobre a vida de um homem caído. Está falando de Davi, que escreveu os Salmos. Nós também somos pecadores nesse sentido. Enquanto muitos de nós saem de nevoeiros de depressão e de temporadas espiritualmente escuras, há outros que lutam perpetuamente com isso. Né? O que ela quer dizer aqui? Que muitas vezes a gente está suscetível a passar por essas situações, essa escuridão. Né? Agora, esses salmos, quando a gente reflete nele, ele nos dá a oportunidade de lamentar, de chorar perante o Senhor, de pedir perante o Senhor, e dizer, Senhor, eu me encontro nessa situação de morte, de escuridão. Talvez você que vai me ouvir esse áudio, vai assistir depois essa gravação. Você está me ouvindo agora falar e está passando por um momento difícil, de escuridão, de trevas, de cova. Jesus está dizendo que ele é a sua esperança. Leia Salmos 88 e perceba essa necessidade do salmista de invocar Deus, essa necessidade incansável de buscar Deus, de querer Deus, de orar a Deus. Então, se você precisa de Deus, ore, busque a Deus, porque certamente ele tem a resposta para você, ele tem a solução para você. E nunca se esqueça que o sol sempre brilha pela manhã. Ele vai brilhar, é o que o texto diz lá, né? Logo pela manhã nós vamos clamar a Deus, invocar ao nome do Senhor. A quarta coisa, a quarta esperança que nós extraímos desse texto de Salmos 88 é que podemos confiar em nosso suficiente Salvador. Toda a Escritura aponta para Cristo. O Salmos 88 não é exceção. Ele também aponta para Jesus Cristo. Pois o que o salmista buscava em seu lamento foi respondido em Jesus Cristo, que veio para resgatar e restaurar, né, o que está corrompido. Ele veio para realizar os clamores mais profundos de nossos corações. Ele veio, aqui Cristo, para um dia, ou seja, ele veio para que um dia todas nossas lágrimas possam ser enxugadas. Aleluia. Que coisa linda, gente. O Salmos 88 nos recorda de que precisamos de um intercessor. Nem sempre sabemos o que é melhor. Muitas vezes não sabemos nem sequer orar. Jesus intercede por nós, reorganizando nossas orações para a glória de Deus. Não só isso, mas o Espírito Santo também nos ensina a orar, né? Ou melhor, o Espírito Santo intercede por nós. Quando não conseguimos encontrar as palavras para exprimir o que os nossos corações anseiam dizer, por exemplo, ele clama por nós, conforme está lá em Romanos capítulo 8, 26. Quão maravilhosa graça e quão maravilhoso amor. Que conforto, mesmo quando as dores da vida nos silenciam, o Espírito Santo nos fala através de nós ou para nós. Aí a autora vai dizer que ela é muito grata pelos Salmos 88, né? Porque ela está ali, esse salmo está nas Escrituras. Ele me faz recordar de que posso clamar a Deus com o coração quebrantado, que ele vai me ouvir e que ele me ouve. Não importa quão fracas sejam as minhas orações, ele me leva a me concentrar na verdade de quem Deus é. Pois mesmo das noites mais escuras, a sua graça ainda brilha sobre nós e sobre você. Fique com esta palavra. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, você que estão aqui hoje na sala.
não é? Momento de tristeza, de dor, de mágoa, de treva, de escuridão. Jesus é a luz que quer brilhar na sua vida e nas nossas vidas. Fique com essa reflexão em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir os áudios agora para a gente fazer os pedidos de orações. Nós temos aí 9 minutos para fazer isso, não é? Enquanto vocês vão abrindo os áudios, é o momento agora de fazer os pedidos para a gente fazer uma oração conjunta em prol a esses pedidos, tá bom? Eu quero fazer um pedido especial, na verdade, alguns pedidos. Eu quero pedir oração pelo irmão Raimundo, né? O irmão da Neta, que está no hospital nesse instante. Não é? A gente não tem muita informação, mas vamos orar por ele. Vamos orar também por uma irmã. Eu vou pegar o telefone dela, o nome dela aqui. É uma irmã do Rio de Janeiro que tem nos acompanhado. Pela nossa rádio. E ela me chamou aqui agora, em instantes antes de começar. Deixa eu falar o nome dela aqui. Ela mora na cidade Rio Bonito, no Rio de Janeiro, a nossa irmã Alcenita Mendonça, que pede oração por ela e pelos seus familiares. Ela era serva do Senhor, né? Está um pouco afastada, mas depois eu vou compartilhar com vocês o áudio dela, que ela tem vontade, desejo. E quando ela passou a ouvir a rádio, o Senhor falou muito forte no coração dela de ela voltar para Jesus através das canções, das ministrações. Então, vamos orar por ela também, tá bom? Vamos lá, irmã Maria de Fátima, bem rapidinho. Pela igreja. Amém. A confissão. Por todos os membros da igreja, principalmente os que estão doentes. E por todos os enfermos que o senhor falou aí agora. Que Deus possa estar cobrindo com o seu manto todos nós, protegendo, né, abençoando, restaurando a saúde de todos. Amém. Vamos orar também com o irmão Menezes, né, que está aí se recuperando, que a saúde seja plena, em nome de Jesus. Irmão Lourdes, peça aí. Eu gostaria de pedir pelos enfermos, no modo geral, pela casa da Larissa, que estão todos lá, todos, literalmente os 4, passando por um momento de crise terrível, de doença, enfermidade, cada um com um problema distinto. A Larissa não está muito bem com essa bendita dessa dengue, pelos que estão recuperando, pelos que passaram pela aflição, e que agora o Senhor ouviu o nosso clamor e já pôs as mãos dele, que o Senhor continua fortalecendo, restabelecendo, e para a nossa ação no geral, né? Para que Deus possa ter misericórdia e compaixão de nós, e que nós venhamos estar fortes para ajudar quem está necessitado. Ótimo, vamos orar sim, minha irmã, por toda a sua família, viu? Netinha? Amém. Então, na verdade, seria isso que o senhor já falou mesmo, né? E a gente está aguardando mais notícias, que ele vai ser transportado lá para Goiânia, já conseguiu a vaga, já conseguiu o transporte, e já estava preparando ele para esse transporte, né? Mas eu não sei ainda da notícia se ele já foi, se ainda está no hospital aqui, não saiu ainda. A gente está aguardando, né? Eu não tenho muita notícia, não, mas a notícia que a gente tem é que, assim, que o caso não é tão... É mais complicado, né? É um assunto, assim, um pouco que requer mais cuidado. E agora há pouco eu estava conversando com a filha dele, que está acompanhando, e ela até me falou, assim, que o transporte dele é mais minucioso, que requeria até uma intubação, né? Inclusive, essa informação nem quero falar aqui para o meu pai e minha mãe, porque eles são intensos demais com as coisas, né? E a gente fica preocupado quando fala em intubação, né? Então, assim, é bem difícil. E também na expectativa, já entregando para Deus, né? Amém, Netinha, mas vamos crer. Amor. Nosso Deus, Ele cuida de nós. Que Deus cuide do nosso irmão Raimundo, onde ele estiver lá, viu? A irmã, a família Costa Melo quer pedir oração? Pedir oração, pastor, pela família, né? Aqui, que o Benjamin ainda tá umas gripezinhas fortes nele. Tem como, irmão, abrir a sua
a sua cama para a gente ver? Acho que é Sim. mais fácil. Calma aí, deixa eu só ver aqui. Tá bom. Se não conseguir, não, tudo bem. Se não conseguir, tudo bem. Pode. Aí, acho que agora deu. Melhor. Vamos Pedir conhecer. oração aqui por esse burigoto aqui, que ainda continua um pouquinho ruim dessa gripe. Vai e volta, né? E oração também pela minha mãe, que essa quinta-feira agora deu um pico de estresse nela, a pressão aumentou e tudo. E pedir oração. Pedir oração e pela construção da igreja também. Vamos orar sim, pela sua mãe, pelo seu bebê, viu? Em nome de Jesus. Mais alguém, gente, quer fazer um pedido de oração para a gente fazer nossas orações? Tá ali a Mari, acho que não vai querer fazer, todo mundo está aqui. Bem, vamos orar então pela igreja, por aqueles que vão nos ouvir aqui também, os nossos ouvintes, pelos irmãos que nos acompanham em vários estados brasileiros, até fora do país, para que o nosso Deus tenha misericórdia. Vamos orar, irmãos? Amém? Vamos fazer o seguinte, para ficar bem ordenada, vou fazer um pedacinho da oração, a Lourdes faz outro pedacinho, aí depois o irmão Joab termina o outro pedacinho, tá bom? Então, 3 pessoas vão orar hoje comigo. Lourdes, em seguida, depois Joab. Eu parei de falar, ela já ora em seguida, tá bom? Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de orarmos. Unimos nesse instante agora a nossa fé em Cristo Jesus, porque nós não temos confiança em coisas ou em pessoas, mas a nossa confiança está em Cristo Jesus. Pai, essas pessoas que estão clamando por saúde, Senhor, vá de encontro, Senhor, porque nós necessitamos, Senhor, da sua paz, da sua cura, do seu alívio das dores, Senhor. Pai, tu conheces a necessidade de cada irmã e de cada irmão. É nisso que eu oro, Senhor, e peço, em nome de Jesus. Te rendo graça mais uma vez, Senhor, nesse dia. Nós oramos ao Senhor, rogamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, que nesta hora vá de encontro, Senhor. Meu Deus, cada pedido realizado nessa sala de oração, nós compreendemos, entendemos, Senhor, que só a vida provém do Senhor, está nas tuas mãos. Meu Deus, o Senhor vai de encontro, meu Pai, a essa dificuldade, que o Senhor venha desbloquear todo empecilho, todo impedimento. Meu Pai, deste homem chegar, meu Pai, até esse local onde precisa ser medicado, receber a bênção do Senhor. Abençoa, meu Pai, que estão precisando da bênção, fortalece os que estão precisando ser fortalecidos, cura os que estão precisando receber a cura. Dá, meu Deus e meu Pai, a força que provém do Senhor, porque sem Ti, Senhor, nós não podemos prosseguir. Sem a Tua presença, Senhor, nós não alcançamos, Senhor, o nosso objetivo, que é a vitória em Cristo Jesus, que venceu na cruz por nós, meu Pai. Nós oramos, entregamos cada pedido, cada família, cada situação neste momento, pelos aflitos, pelos necessitados, pelos que estão clamando, pelos que não estão sabendo clamar. O Senhor entra com as Tuas mãos e dá a direção certa. Rendemos-te ao Senhor a honra e a glória devido nesta hora, e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos unidos em Teu nome novamente. Em nome de Jesus, que assim seja feito, meu Pai. Amém. Santíssimo Deus, continuando em Tua presença, meu Pai. Pai, primeiramente estamos para Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Pai, Te agradecer pela vida, pela saúde, pelo vento, pelo ar, pela comida, Pai. Pai, estamos aqui também, Senhor Deus, para Te pedir graça, Te render graças ao Teu nome, Pai. Pois, Pai, sabemos que Tu é o dono da vida, Senhor Deus. Pai, supra a necessidade de cada um, meu Pai. Entra com a Tua providência, meu Senhor Deus. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Se for do Teu querer, da Tua vontade, renova cada servo, Senhor Deus. Não somente espiritualmente, meu Pai, mas sim carnalmente, Senhor Deus. Pai, força, Senhor Deus. Supre, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Pai, nos entrega, Senhor Deus, providências, e que o Senhor possa estar nos ensinando a passar por cada uma dessas dificuldades. Sim. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Que assim Amém. seja, meu Deus. Meu povo, o tempo acabou. Beijo.